Boa noite! Estamos ao vivo! Sejam todos muito bem-vindos à nossa quarta-feira para a gente poder conversar sobre cães, ouvir sobre cães, entender sobre cães, melhorar as coisas que a gente faz com os cães, principalmente aquelas pessoas que não têm cão em casa. Porque essas pessoas sim vão estar prontas para entender as coisas e poder praticar de uma forma mais livre, sem muita pressão, com os cães que ela encontra na casa de outras pessoas, ou até mesmo na própria rua a gente acaba encontrando cães, e a gente consegue aplicar isso, colocar na prática esses conhecimentos que a gente vai adquirindo. Por que eu falo às pessoas que não têm cães? Porque a pessoa que tem um cão em casa, na maioria das vezes, existe uma situação ali já que faz uma pressão, que talvez não deixe a pessoa dar 10 passos atrás para poder iniciar um novo processo com o cão, apresentar novas coisas. A situação já está acontecendo ali. Então, às vezes, as pessoas que já têm cães encontram certa dificuldade, maior dificuldade para poder entender um conceito novo, aplicar um conceito novo, realmente mudar uma rotina, porque elas já estão convivendo com aquilo e na maioria das vezes quando as pessoas procuram alguma solução é porque já existe um problema acontecendo. E se esse problema está acontecendo, a chance da pessoa já estar mais estressada, mais ansiosa, mais preocupada, mais querendo que aquilo se resolva rapidamente são maiores também. E isso faz com que a pessoa às vezes não queira perder um pouco de tempo ali para poder entender um conceito novo, para poder aplicar de uma forma diferente, ela acaba repetindo os mesmos erros que ela vem praticando e os comportamentos dificilmente vão mudar. A chance é que eles mudem para pior, ou seja, só se agravem esses comportamentos. De qualquer forma, estamos sempre aqui, a minha quarta-feira eu sempre separo com o maior prazer para poder a gente falar ao vivo aqui, ouvir a opinião de vocês, deixar que vocês deem a opinião de vocês, para que eu possa também dar a minha opinião, a gente possa debater um pouco aqui, e com certeza isso vai fazer com que a qualidade de vida dos cães, a sociedade que a gente vive, melhore para os nossos cães e, consequentemente, para a gente. Quando você sabe o que você precisa fazer, quando você consegue fazer alguma coisa que é aquilo que você acredita, que vai fazer bem para o cão dentro da sua ótica, com certeza isso vai melhorar o seu mundo também. Uma boa noite a todos. A primeira coisa que eu vou fazer é colocar... Não, eu vou contar 2 histórias aqui. 2 não, mais de 2. Vou contando algumas histórias para que as pessoas possam ir entrando e a gente batendo um papo sobre isso também, fazendo o famoso aquecimento da nossa live. Um dos cães, que tem tudo a ver com o tema da live de hoje. Quando eu trabalhei no pet shop, o contato foi a primeira vez que eu tive contato com diversos cães. O meu mundo era sempre focado em 1, 2 cães, às vezes nem isso. Então, quando eu comecei a trabalhar no pet shop, o contato com cães era muito maior. Cães diversos, de diversos tamanhos, portes, pesos, raças, tudo isso o pet shop proporcionou para mim. E isso fez com que eu me apegasse em um ou outro ali, o que é super normal. Hoje eu não vou entrar em conceitos de... Hoje a nossa live é sobre estou apaixonada nesse cão, quando a pessoa fica apaixonada ali pelo cão. Eu não vou entrar em conceitos do que é amor, do que é paixão, não é nada disso. Mas porque cada pessoa entende e sente de uma forma diferente essa emoção. Mas, quando eu trabalhava no pet shop, tinha um cãozinho ou outro ali que eu me apaixonava um pouco mais do que os outros. Um desses cães era um cão que era um boxer. Eu não sei quantos anos ele tinha, eu sei que ele era grande, então provavelmente ele tinha mais de um ano, 1 ano e meio ali, provavelmente ele ia crescer mais, não sei. Mas ele era o pirata. Por que ele era o pirata? Ele era um boxer. Ele era um boxer branco e ele tinha uma mancha preta no olho. Eu fiz aqui no olho direito, mas eu não lembro se era no olho direito ou no olho esquerdo. Mas era por isso que a família deu o nome para ele de pirata. E qual que era o motivo de eu ser apaixonado pelo pirata? Primeiro, que ele era um cachorro grande. Eu sempre gostei de cachorros grandes, porque eu acho que a gente consegue fazer mais coisas parecidas com o que a gente faz com o humano, porque o tamanho é grande, você não precisa ficar com tanto medo de repente fazer um movimento que vai machucar, de repente se o cachorro cair, enfim. Essa era a visão que eu tinha sobre cães grandes, então eu acabava gostando de me relacionar mais com cães grandes. E o pirata, quando ele vinha, era só para banho. Para quem não conhece, o boxer, o pelo, é um pelo bem curtinho mesmo, tem um subpelo, enfim. Mas o pirata vinha só para tomar banho. E ele tinha um probleminha de pele, que era uma sensibilidade a produtos. Então não era todo shampoo que podia dar, que não podia utilizar. Você precisava realmente enxaguar bem quando você passava um produto
para que não ficasse avermelhada essa pele dele. E não só por isso, por causa desses cuidados com o pirata, porque ele deixava a gente fazer tudo. Ele parava ali na banheira, aí quando a gente se aproximava para lavar ali mais perto das patas, tal, ele vinha, cheirava você, às vezes ele te lambia. Então era todo um cenário que era impossível não se apaixonar pelo pirata. Mas eu acredito que o fato dele deixar que a gente fizesse tudo e ter esse carinho com ele, esse cuidado e conseguir fazer isso, sem ser uma coisa meio uma briga, uma disputa, uma dificuldade, uma luta, era uma coisa muito prazerosa de se fazer. E, inclusive, quando a gente ia na casa dele, era a gente que pegava o pirata dentro de casa. A dona dele, né, a família dele, abria o portão eletrônico, a gente entrava, o pirata estava lá no fundo, a gente ia, pegava ele, colocava a coleira, ou seja, era um cão como se fosse nosso. E ele também entendia essa relação de uma forma muito tranquila, muito amável. Então a ideia de se amar, de ser apaixonada pelo pirata era muito fácil. Ele fazia isso tudo ser muito fácil. E a outra, lógico, que também era do Pet Shop, que é a Clara. Todo mundo já ouviu falar sobre a Clara, que era a cachorrinha que a gente adotou, que a dona do Pet Shop adotou, e que ficava ali o dia inteiro com a gente. E também, a Clara era uma cachorra que eu era apaixonado pela Clara. Por quê? Pelo mesmo motivo do pirata. Porque ela deixava a gente fazer tudo com ela. A gente conseguia dar um banho nela ali numa boa. Quando a gente ia lá para trás, ela vinha, a gente conseguia brincar, jogar bolinha para ela. Eu conseguia fazer o corte de unha delas, ou de unhas dela, na maior tranquilidade, com o maior prazer. Ela ficava paradinha, eu segurava a pata, eu ia conversando com ela, tinha todo esse jeito de conversar com os cães também. Então a Clara era um cachorro que era muito fácil se apaixonar também por ela. Era uma cachorrinha que eu era completamente apaixonado pela Clara. E agora é uma situação que não tem a ver com o Pet Shop. Foi quando eu comecei a trabalhar com adestramento, que eu já tinha feito os cursos e tal, e frequentemente eu ia na casa das pessoas quando tinha alguma coisa para resolver. É um caso que eu já contei aqui, não lembro em qual situação, em qual contexto, mas só para ilustrar que tem tudo a ver com esse tema também. Era uma cachorrinha que chegou numa casa que já tinha cães, e ela era completamente arredia, ela pulava para pegar as coisas, pegava roupas do varal, ou seja, era toda uma questão que ela estava desconfortável na casa, ela não gostava, não é que ela não gostava, ela não conhecia direito, não sabia como ficar ali, além de ter uma outra cachorrinha. E aí eu fui para poder fazer toda essa preparação, essa adaptação da cachorrinha. E para quem não sabe, eu tenho todo um protocolo da forma como eu me apresento aos animais, da forma como eu chego na casa. E aí, essa situação foi que eu cheguei a sentar na mesa para conversar com a família da cachorrinha, e ela veio e subiu no meu colo e deitou ali enquanto eu conversava com a família dela. E a própria dona dela, a pessoa que morava lá, falou, nossa, ela nunca fez isso com ninguém, muito pelo contrário, ela só foge das pessoas que vêm aqui em casa. Então é para entender que essa paixão, ela precisa ser recíproca. Ela precisa vir tanto do cão quanto de você. E tudo isso eu espero que a gente entenda aqui, falando sobre a live de hoje, onde é o tema, estou apaixonada nesse cão. E é legal que a gente consiga entender um pouco mais sobre isso. Primeira coisa que eu vou fazer é colocar a pergunta de hoje, que eu acho que eu até demorei aqui na nosso aquecimento, porque é um tema muito legal de se falar também. A pergunta de hoje que eu já deixei fixada aqui é como fazer o cão gostar de tudo o que ele faz. E aí vocês podem dar a opinião de vocês aqui na interrogação também, para que depois eu possa olhar a opinião de vocês e dar a minha opinião também. E se você quiser que alguém participe dessa live, que entenda um pouco mais, que se comunique com a gente, que a gente discuta aqui, pode apertar aqui no aviãozinho e encaminhar um convite para a pessoa participar ao vivo com a gente aqui. Enquanto isso, vou começando com as nossas enquetes. Os cães querem ser amados? Eu falei lá no comecinho aqui que não ia entrar em detalhes sobre o que é amor, o que é paixão, mas eu vou falar de uma forma mais genérica aqui, que provavelmente vai servir para a maioria das pessoas e cães também. Então, será que todos os cães querem ser amados? Quando a gente fala de inserção dentro de uma sociedade, ou seja, você fazer parte de uma sociedade, estar ali inserida, automaticamente você quer e você precisa fazer parte dessa sociedade. É uma coisa que é padrão para todo mundo. Dificilmente você vai, até pessoas quando se mudam para outros países, ela precisa de alguma forma se inserir dentro daquela sociedade. Ou seja, na maioria das vezes acaba fazendo novos amigos, como a pessoa precisa trabalhar, acaba conhecendo outras pessoas e aumenta e modifica o seu círculo de amizade, seu círculo social. Isso para mim é uma forma de amor.
É você ser amado pelas pessoas. Quando você tem contatos e conversa com as pessoas, mesmo que não sejam pessoas próximas, você sente amado. Você é uma pessoa que se sente amada naquele ambiente. Então, partindo desse princípio, é óbvio que todo cão, para quem não sabe disso, os cães são seres de sociedade, que gostam de viver em comunidade. Eles sempre vão procurar encontrar alguém, mesmo que não seja da mesma espécie, mesmo que seja um humano ou até um outro animal, ele vai procurar se aproximar e fazer uma comunidade com aquelas pessoas, aqueles seres que vivem ali com ele. Esse é o objetivo do cão, é o objetivo de vida do cão. Ele gosta disso, da mesma forma que nós gostamos, é por isso que a gente se deu tão bem com os cães, de uma forma até exagerada, porque a gente tem os mesmos objetivos socialmente falando. A gente quer conviver em grupo, a gente quer ter retorno, a gente quer ter contato, a gente quer ter interação, por menor que seja, cada pessoa tem um nível, mas é isso que a gente busca, e os cães também buscam isso. De uma forma ou de outra, então, eles querem ser amados. Eles querem participar dessa comunidade, fazer parte, se sentir uma pessoa, um integrante ali daquela sociedade, com as devidas funções, o que ele deve fazer, como ele deve fazer. Isso é uma coisa que o cão busca. Ele sempre estará buscando. Eu falo para as pessoas que se a gente não ensina nada para o cão, ele vai, através dos conhecimentos que ele tem, através das habilidades, tentar aprender as coisas e como resolver as situações e como se inserir nesse meio, como ele deve reagir dentro desse ambiente onde ele vive. Então, sem dúvida nenhuma, os cães querem ser amados. É um objetivo de vida dos cães fazer parte de uma sociedade e, consequentemente, existir essa troca, onde existe um respeito, onde existem interações, onde existem momentos, onde existem lembranças. Tudo isso é importante para o cão, então pode ter certeza que os cães querem isso. Eles vão sempre buscar isso. Boa noite a todos, o pessoal está entrando aí. Já podem deixar, inclusive, a opinião de vocês com relação à pergunta de hoje, que é como fazer o cão gostar de tudo que ele faz. Qual é a sua opinião? O que você faria ou como você faria? Podem dar a opinião de vocês. Próxima pergunta. O cão precisa se relacionar com todas as pessoas? Isso já foi alvo de alguns vídeos mesmo que eu já fiz, né? Eu já tratei sobre esse assunto também. Quando a gente fala principalmente de socialização dos cães, a gente precisa entender quando que a gente fala de humanos, quando que a gente fala de cães e quando que a gente fala de outros animais também. Será que o cão ele precisa se relacionar com todas as pessoas? Quando a gente fala de bate-pronto, e principalmente as pessoas que não são profissionais ou não estudam muito sobre isso, ou não conhecem muito sobre cães, elas vão achar que não. Elas vão falar que não, meu cão só tem que se relacionar com algumas pessoas, as pessoas da casa, no passeio ele não precisa se relacionar com todo mundo, ele não precisa conversar com todo mundo, se encontrar com todo mundo. E a grande verdade é que sim, o cão precisa se relacionar com todas as pessoas. Só que qual que é a questão? A questão é a forma que ele vai se relacionar. Entenda que se o seu cão decide não se aproximar de uma pessoa e essa decisão dele é respeitada, ele se relacionou com essa pessoa. Houve um relacionamento, houve uma comunicação, houve uma interação. E o principal de tudo foi uma interação muito saudável. Então é importante que a gente entenda que em todos os momentos do dia, em todas as situações, o cão está se relacionando com as pessoas de alguma forma. A não ser que não tenha nenhuma pessoa no ambiente, aí é óbvio. Porém, a partir do momento que existe uma pessoa no ambiente, pode ser uma pessoa que conhece o cão, pode ser uma pessoa que não conhece o cão, pode ser uma pessoa que está interagindo diretamente com o seu cão ou não. O cão precisa sim saber se relacionar e se relacionar. Dessa forma que eu disse, se ele não quiser ter o contato naquele momento, ou ele está querendo fazer outra coisa, ele precisa ser respeitado. Isso precisa acontecer. Então olha como é a nossa obrigação, pessoas, porque eu falei aqui inclusive, principalmente de pessoas que não estão relacionadas diretamente com o seu cão, não estão interagindo diretamente com o seu cão. Então olha como é importante que nós, pessoas, a gente bata esse papo, a gente entenda os cães, para que a gente possa oferecer experiências boas para o cão, com o nosso relacionamento. E isso está diretamente ligado a um relacionamento que nem tem contato. Principalmente os relacionamentos que não têm contato. Quando eu falei lá no começo da live, da cachorrinha que veio no meu colo e tal, que eu falo que eu tenho um protocolo, né, para poder me aproximar, me apresentar dos cães,
A maior parte desse protocolo que eu realizo é sem ter contato com o cão. E olha que relacionamento ótimo que eu estou criando para o cão, que eu estou oferecendo para o cão, a liberdade que eu estou oferecendo para esse cão, o respeito. Então sim, a gente precisa entender que o cão tem que se relacionar com todas as pessoas. A forma e o grau de interação é que vão diferenciar. E aí vai depender muito do seu cão, e principalmente do seu cão, né? E as outras pessoas também. A forma como elas vão se relacionar com o seu cão, de que forma elas virão, o que elas vão fazer, como elas vão fazer, quanto disso elas vão fazer, o quanto o seu cão quer fazer isso. Olha como é importante a gente entender que o cão precisa se relacionar com todas as pessoas, independente de qual é o nível de interação e proximidade desse cão. Não sei se vocês acham isso também, eu acho que cães não, tem que se relacionar com todo mundo, ou não, melhor não. É uma experiência muito saudável para o cão, principalmente quando é essa relação que eu apresentei agora para vocês, que é essa relação onde não há contato. Quando não há contato, é uma das melhores relações para o cão, é uma das melhores formas de socializar o cão com o ambiente, deixar o cão seguro, é não ter contato. Enfim, vamos seguindo para não ficar só falando disso. Essa aqui é interessante. Qual é o papel social de um cão? Aí eu coloquei 3 situações aqui, 3 opções, né? Para a gente poder falar um pouquinho sobre elas. Aí eu coloquei que o papel social de um cão é amizade. Ou é apoio emocional. Ou é obediência. É importante a gente entender que todas essas situações, elas são uma forma de relacionamento social que o cão apresenta, independente de se é uma pessoa da família ou se não é outra. Quando a gente fala de amizade, a gente está diretamente e precisa estar falando de paixão, de amor. Aquela questão onde você ama o seu cão. Da mesma forma, ele te ama. O que está envolvido nisso? Por isso que eu falei que eu não vou entrar em detalhes do que é amor, do que não é, mas generalizando o que está envolvido dentro de uma amizade. Principalmente de tudo, fazer coisas juntas. Essa é a primeira coisa. É você fazer uma coisa junto com o seu cão. Ou sempre, tudo que você for fazer junto com o seu cão. Isso quer dizer que vai ser sempre uma amizade se você fizer tudo com o seu cão? Não. O que você fizer com o seu cão precisa ser uma coisa que o seu cão gosta, que o seu cão consegue e sabe fazer. Porque aí, a partir desse momento, essa relação começa a virar uma relação de confiança. O seu cão começa a querer fazer tudo que você propõe para ele, porque tudo que você propõe para ele trazem experiências positivas, tem benefícios, ele consegue saber qual é o objetivo e principalmente ter habilidades para atingir esses objetivos, quaisquer eles que sejam. Aí a gente está falando de amizade. Então existe sim um papel social do cão de amizade, desde que a gente entenda que essa amizade, ela precisa ser, lembra que eu sempre falo isso, né? Ainda mais hoje eu vou falar muito disso, que ela precisa ser sempre recíproca. A gente precisa oferecer isso para o cão e não esperar que só ele faça as coisas com a gente quando a gente quer. A gente também precisa se dispor a fazer as coisas no momento em que o cão precisa, quando ele quer, quando ele pode fazer, quando ele consegue. Então isso a gente está falando de amizade. E o cão tem um grande papel social nisso. Porque ele está ali disposto. Quando a gente traz um cão para viver com a gente, automaticamente a gente vira uma chavinha de começar a pensar mais naquele indivíduo que está ali. As coisas que eu vou fazer com ele. Por menor que seja, por mais básico que seja. Como, eu vou dar comida para o meu cão, eu vou dar água para o meu cão. Se for só esse básico, você já está criando interações onde você cria momentos saudáveis com o seu cão. Onde existe uma amizade. Então, existe esse papel social do cão, sim, de como amizade. Apoio emocional. Quando a gente pensa em um cão, principalmente para viver com a gente, como uma forma de que ele traga para a gente um conforto, que ele atenda às nossas angústias, que seja aquele famoso nosso psicólogo, que é o cão quando você está cansada ou quando você está preocupada, quando a pessoa está com dificuldades, está sofrendo, ela quer que esse cão esteja por ali, por perto, para ela ter alguém para poder dar esse apoio emocional para ela. Isso é muito frequente, tá, pessoal? Geralmente, as pessoas que trazem cães para casa, elas estão pensando em alguma forma de suprir as suas necessidades, as suas vontades ou as coisas que ela não tem, principalmente para poder ter alguém que faça companhia, eu ia falar amizade, alguém que faça essa companhia para ter alguém ali por perto, para que ela possa sempre se relacionar de uma forma saudável com esse cãozinho.
Então, quando a gente traz um cão pensando no apoio emocional, a gente está única e exclusivamente pensando do nosso lado. A gente está pensando em que o cão precisa, sim, estar sempre pronto e disponível quando a gente precisar dele, quando a gente quiser. Olha como a gente já pensou só na gente, quando a gente fala de apoio emocional. Então a gente não pode pensar no papel social de um cão como alguma coisa para te dar apoio emocional. Esse não pode ser o foco, senão você vai pesar essa balança para o seu lado e vai ficar devendo alguma coisa para o seu cão. Vai deixar de atender alguma coisa ou de pensar no seu cão em primeiro lugar. Então é importante a gente não cair nessa armadilha, tá? Quando você traz um cão para ser apoio emocional, é uma armadilha muito grande, principalmente para o seu cão. E para você, porque você acaba não conseguindo sair também disso. Terceira situação, papel social de um cão é obediência. A gente está falando aqui ó, o tempo todo de pessoas apaixonadas, né? Estou apaixonada nesse cão. Como eu falei lá no começo da live, os cães que eu era apaixonado, que eu até pontuei aqui, eram cães que eu conseguia fazer as coisas com eles. Ou seja, de certa forma, existia uma obediência. Porque se eu queria dar banho no Pirata ou na Clara, eu conseguia dar banho. Ou seja, esse processo, o objetivo que eu tinha traçado para mim, era realizado por eles. Então, de certa forma, existe uma obediência aí. Eles estão fazendo aquilo que eu quero que eles façam. Quando eu ia cortar a unha da Clara, quando eu ia jogar bolinha, enfim. Todas as situações que a gente acaba fazendo com um cão e que trazem benefícios para a gente, para o ser humano, é considerado como uma obediência. A gente sempre vai considerar que o cão não está obedecendo quando ele faz uma coisa diferente daquilo que a gente espera. Então, automaticamente, se ele não obedece, você não vai se apaixonar por esse cão. A gente precisa entender também esses níveis, né, de obediência. Você entender o que o cão está disposto, o que o cão está preparado para fazer. Lembra que a gente sempre fala olhando esses dois lados. A gente nunca pode pensar em um lado só. Se você quiser que o seu cão faça as coisas para você, para te agradar, para você conseguir mostrar ali que ó, tem alguém que me respeita aqui, tem alguém que faz as coisas do jeito que eu quero, quando eu falo ele atende. Se você pensar só dessa forma, independente de você pensar se o cão realmente quer fazer aquilo, precisa e pode fazer aquilo, você está completamente enganado na relação que você precisa ter com o cão. Agora, o papel social de um cão ser obediência, eu acredito que sim. Dessa forma que a gente precisa ter essa visão. De ser uma coisa que você propõe para o cão e ele gosta e consegue realizar. Ou seja, a sua expectativa foi atendida. O objetivo que você queria foi cumprido. Houve uma obediência. Aconteceu exatamente o que você queria que acontecesse. Só que dentro desse cenário você precisa pensar nas coisas que o seu cão gosta de fazer. E fazer com que isso faça parte do seu dia a dia. Faça parte das suas expectativas, do que você também gosta de fazer. Lembra que quando a gente traz um cão para casa é para que ele participe de tudo que a gente faz. Todos os lugares que a gente vai, todas as atividades, todos os exercícios que a gente faz, é importante que a gente faça o nosso cão participar, que ele goste de fazer isso. Aí automaticamente é obediência. Então olha o papel social do cão como uma obediência. A princípio você pode achar muito estranho, falar, não, o cão não tem que obedecer nada. Mas a partir do momento que você muda a sua visão, da mesma forma da amizade que eu falei, você começa a entender que a obediência do cão quer dizer que ele está fazendo tudo aquilo que você quer que ele faça. Porque é bom para ele também. Ó que legal, isso eu acho muito importante. Não sei se vocês tinham pensado nisso também. Ou se vocês imaginam um outro tipo de papel social do cão. Vamos seguindo. Vamos para a pergunta de hoje. Chegamos na pergunta de hoje aqui. Como fazer o cão gostar de tudo o que ele faz? Eu vou ver primeiro as respostas de vocês. Boa, caramba. Tem uma hora que vem umas respostas muito interessantes aqui. Provavelmente eu sempre falo que são pessoas que já têm uma visão um pouco mais ampla de como é se relacionar com os cães. E essa aqui não fica de fora. Que colocou que para fazer o cão gostar de tudo o que ele faz, sendo opção dele. Tudo que eu falei agora aqui, a gente traduz mais ou menos nessa condição aqui de sendo opção do cão. Às vezes a gente pode achar estranho quando a gente fala, eu sou a pessoa que defende muito isso, tá? Por isso que eu gostei dessa resposta aqui. Porque quando a gente fala, eu falo para as pessoas, você precisa deixar o cão fazer o que ele quer. Às vezes a pessoa fica imaginando os piores cenários possíveis. A pessoa fica principalmente imaginando deixar o cão fazer qualquer coisa. Simplesmente largar e falar, faz aí o que você quiser. E é totalmente o contrário disso.
Para o cão gostar de fazer uma coisa, sem dúvida, vou falar um pouquinho antes mais basicamente, para ele gostar, precisa ser uma opção dele. Isso é fato. Inclusive quando são comportamentos que você não quer. Por exemplo, um cão que late muito para tudo. Ele late porque foi a opção dele. Foi ele que decidiu, de acordo com as emoções e o que ele estava sentindo, o nível de estresse, a quantidade de estímulos que ele estava tendo que aguentar, ele decidiu latir. A partir desse momento, esse latido significou alguma coisa para ele que trouxe benefícios. Então, ele gosta de fazer isso. Então, se tudo que ele fizer for uma opção dele, ele vai gostar de tudo que ele faz. Só que como que a gente traduz isso para tudo o que eu falei agora? Da gente conseguir inserir dentro da nossa realidade o que o cão gosta de fazer e o cão fazer aquilo que a gente quer que ele faça. Você começa a sempre fazer dentro de casa, né? Eu sempre gosto de fazer as coisas dentro de casa, porque aí você consegue controlar uma situação, principalmente as consequências. Então, se você quer que seu cão tenha determinada atitude, para que ele tome essa decisão, você precisa construir um cenário para que isso aconteça, para que não tenha como dar errado. Esse é o primeiro ponto. A partir do momento que o cenário que você construiu não tem como o seu cão fazer uma coisa diferente, automaticamente será a decisão dele. E se aí foi ele que tomou a decisão, ele vai gostar de fazer aquilo. Não tinha ninguém mandando ele fazer, ou sei lá, forçando ele a fazer. Eu sempre falo que quando a gente começa a trabalhar com adestramento, a gente insere alguns comandos. Seja um comando gestual, um comando de voz, outros tipos de comando. Mas aí o cão fica dependente daquilo que a gente orienta ele, daquilo que a gente pede. E aí essas decisões não são dele. São decisões que são baseadas naquilo que a gente mostrou ou pediu para ele. Então olha como é importante a gente entender o que a gente quer que o nosso cão faça, para que a partir desse momento a decisão dele seja a melhor. Para ficar mais claro, eu vou só exemplificar aqui com uma situação bem simples, para que a gente possa entender o que quer dizer essa não ter como o cão errar. Por exemplo, você quer que toda vez que o seu cão, que você chame o seu cão pelo nome, ele venha até você, independente do que estiver acontecendo. Qual é a melhor opção para isso? Vou traçar um cenário para você entender que não tem como dar errado. Então você, em duas pessoas, uma pessoa fica com o seu cão, e aí ela segura mesmo o seu cão, impede que o seu cão saia. Aí você se afasta dessa pessoa, 2, 3 passos que seja, e você segura aqui na sua mão uma coisa que naquele momento o seu cão quer. Pode ser uma comida, pode ser um petisco, pode ser um brinquedo. E aí você se afastou e o seu cão já está querendo aquilo. Então ele está querendo vir até você. Ele está querendo tomar essa decisão, porém ele não consegue. Ele não consegue vir. E aí quando você chamar o nome dele, é a hora que a pessoa de lá vai soltar ele. Então na hora que você chamou, ele tomou a decisão de ir até você, ir até aquela coisa que você estava oferecendo para ele. Tomou essa decisão. Era a única decisão que ele conseguia tomar. Ele já queria fazer aquilo e ele conseguiu fazer. Então é dessa forma que a gente precisa entender para o cão tomar as opções, tomar as decisões dele, optar pelas coisas para que ele seja feliz e goste de tudo que ele faz. Ele precisa tomar as decisões. Eu vou dar a minha opinião também aqui sobre como fazer o cão gostar de tudo o que ele faz. Eu coloquei algumas aqui, vou escolher aqui. Deixa eu ver qual que é mais legal para falar agora que não tenha a ver com isso. Boa. Eu vou falar aqui sobre ter pausas. Eu coloquei ter pausas, que foi a única coisa que veio na minha cabeça. Porque a gente precisa entender que para o cão gostar de uma coisa que é feita com ele, a gente não pode exagerar. A gente não pode levar o nosso cão ao limite, ao ponto que ele canse e essa atividade ou essa interação começa a fazer mal para ele. Ele não gosta mais de fazer isso, começa a incomodar ele, começa a deixar ele cansado. A gente precisa entender que quando a gente faz uma atividade com o cão e a gente quer que o cão goste daquilo que está sendo feito, a gente precisa parar em algum momento. A gente precisa parar enquanto o cão ainda está estimulado, enquanto o cão ainda está querendo participar, quando ele tem motivação ainda para fazer aquilo, aí a gente para. Porque sem dúvida nenhuma, a experiência que o seu cão vai guardar é de uma coisa muito legal relacionada àquilo. Toda vez que você propor novamente essa mesma interação, esse mesmo contexto, o seu cão vai querer fazer. Ele vai gostar de fazer. Então, para que o seu cão goste de tudo o que ele faz, você precisa dar pausas. Então, por exemplo, seu cão gosta de passear. Gosta mesmo, você já entendeu, você já leu todos os sinais. Toda vez que ele vai para a rua é muito legal, ele tem as experiências boas, não tem nenhum desconforto, nenhuma ansiedade, nenhum estresse. Maravilha. Aí você sai com ele e assim que você sair na rua, você já volta. Você cortou aquele estímulo no momento que estava mais legal.
Isso é uma das situações. Por exemplo, alimentação. Ao invés de você dar tudo de uma vez para o seu cão, você pega e fraciona, para que ele comece a comer e aí de repente aquilo acabe. Ou seja, houve uma pausa. E ele ainda ficou com aquela sensação de, poxa, eu quero mais. Isso aqui está muito gostoso, eu ainda não estou cheio, não estou satisfeito. E aí você pega e oferece mais uma outra fração. Olha que legal, a gente vai estimulando o nosso cão e preparando para que ele goste e queira fazer tudo. Isso é muito legal, a gente sempre pensar em pausas. Sempre parar num momento legal, numa hora que o seu cão está gostando de fazer, para que depois você possa voltar essa atividade. Quando a gente fala disso, de dar pausas, às vezes a pessoa acha que é para poder parar e não fazer nunca mais. Ah, vou fazer daqui a 10 dias. Não, para. Daqui a 2 minutos, 3 minutos, quando o seu cão já meio que achou que não ia ter de novo, opa, aparece novamente. É isso que a gente precisa fazer. Continuando aqui. Isso tudo é automático. Quando isso é automático, a gente começar a se apaixonar pelo cão. Porque vai tudo sempre dar muito certo e o cão vai estar sempre querendo fazer. Automaticamente, você tem suas expectativas também supridas, o cão tem a dele e vocês vão se apaixonar um pelo outro. Então é automático. Uma situação que eu quero falar aqui é relacionada a você se apaixonar por um cão. E essa eu busquei exatamente pensando na minha experiência, na minha história. Por quê? Quando que eu comecei, eu sempre gostei de animais, principalmente de cães. Sempre gostei, sempre quis brincar, sempre quis tocar o terror, sempre fui aquela pessoa que tocava terror com os cães. Só que quando eu comecei a entender os cães, e principalmente conhecer a linguagem dos cães, eu simplesmente me apaixonei. Aí eu comecei a entender o que era amar de verdade um cão. Quando você consegue olhar para um cãozinho e entender o que aquele cão está sentindo e ajudar ele, você fica apaixonada pelo cão. Não tem como você não se apaixonar. A gente está falando daqueles conceitos mais básicos, né? Você observou uma coisa e conseguiu atingir um objetivo. Ou seja, você ajudou o cão. Automaticamente você se sentiu bem, o seu cão se sentiu bem por causa de uma coisa que você fez com ele. Olha como isso é apaixonante. Não tem como não se apaixonar. Todos os conceitos de objetivos cumpridos, de atingir metas, tudo isso está incluso em uma paixão. Você conseguir ter essa troca com o seu cão. Quando você olha para o seu cão e percebe que ele está desconfortável com alguma coisa e automaticamente você consegue tirar esse desconforto, caramba, você se sente muito bem, o seu cão se sente muito bem. E isso vai fazer com que vocês se apaixonem. Vocês vão amar estar na presença um do outro, principalmente porque vocês conseguem se entender. Então, quando você conhece a linguagem do cão, as mais básicas eu estou falando, eu não estou nem falando de linguagens muito complexas, que inclusive a capacidade humana é muito baixa ainda. Eu acho que a gente nem vai conseguir entender cada nuance das comunicações dos cães. Porém, as mais básicas, aquelas importantes, que vão fazer uma grande diferença naquele momento do cão, a gente precisa conhecer. E quando eu conheci essas linguagens, o meu relacionamento com os cães mudou demais. É muito mais apaixonante você olhar e entender o que está acontecendo. Entender o que precisa fazer ou o que precisa parar de acontecer. Isso tudo mostra o quanto você se apaixona pelo cão e o quanto que ele se apaixona por você também. Então conheçam a linguagem dos cães, as mais básicas. Não precisa ser expert, não. Mas ia ser legal ser expert. É sempre muito bom. Vamos para a próxima pergunta. Ter autocontrole ajuda o cão? E aqui estamos falando de pessoas e paixões, né? Estamos apaixonadas pelo cão. Quando o cão tem autocontrole, automaticamente, toda e qualquer situação que ele se envolve, ele consegue se controlar. Esse é o ponto básico. Acho que até chovendo molhado aqui eu falar que autocontrole é o cão se controlar. Porém, ele consegue colher boas experiências quando ele tem autocontrole. Imagina uma situação, e aí pode ser qualquer uma também, baseada nisso. Eu vou focar aqui numa mais simples, que é a pessoa chegando em casa com outras pessoas, ou só você mesmo, e aí o cão vem e pula em você. E aí você está segurando alguma coisa aqui, essa coisa cai no chão, ou o seu cão te derruba no chão, ou ele suja a sua roupa. Ou seja, não foi uma experiência tão boa. Mesmo que você fala, não ligo para esse tipo de coisa, mas te sujou, você provavelmente não gostou. Se caiu alguma coisa no chão, pode ter assustado o seu cão, pode ter assustado você, você pode ter ficado brava, enfim. Não é uma experiência boa. E isso tudo porque o cão não tinha autocontrole. Ele não soube te ver e esperar e se acalmar porque ele sabia que você ia até ele.
Lembra que o autocontrole, ele não é uma coisa que ele é única e exclusivamente criada e desenvolvida pelo cão. O cão vai lá e fala, vou me controlar agora diante disso. Não, a gente precisa ajudar o cão. A gente precisa conhecer a linguagem do cão para entender o que ele está querendo naquele momento e de que forma a gente pode facilitar para que ele espere aquilo, para que ele não faça do jeito que ele queria fazer, que vai causar algum confronto, algum desconforto para alguém ou para alguma coisa, seja quebrar, seja derrubar, não importa o que seja. Mas quando o cão tem esse autocontrole, primeiro de tudo que ele começa a lidar mais fácil com as situações. Não é qualquer estímulo que vai fazer o seu cão reagir de forma instintiva. O autocontrole vai ajudar o seu cão a entender esse instinto dele e o que ele precisa fazer diante daquele estímulo. Alguma coisa que traga mais benefícios e que seja melhor para ele. Para ele entender isso, é a gente que precisa construir isso. É a gente que precisa mostrar que esse autocontrole do cão traz muitos benefícios. Vai ser muito melhor para ele. Então, quando o cão tem autocontrole, ele sempre vai se dar bem. É muito bom para o cão ter autocontrole. Em tudo. Até em situações que ele não conhece. Se ele já tem um autocontrole muito bem desenvolvido, quando vier uma situação nova, diferente, ou um estímulo mais forte, ele vai ter uma bagagem, ele vai ter habilidades para poder parar, pensar e tomar uma decisão. A gente voltou lá na decisão. Ó. Quando ele toma a decisão, porque ele já tem todo um histórico disso, é muito mais forte para ele. Ele gosta muito mais de fazer. Então ele vai preferir esperar você, porque ele sabe todo o conjunto de situações boas que vão acontecer se ele esperar você ir até ele para cumprimentá-lo, depois que você já deixou as coisas, ou o que quer que seja, depois que você fechou a porta, ele vai se dar muito melhor. Vai ser muito melhor para ele. Então o autocontrole ajuda o cão em tudo. Nunca deixem de desenvolver e ajudar o seu cão a desenvolver autocontrole. Façam sempre atividades que busquem, que tenham como objetivo isso. O cão se controlar, o mínimo que for. O mínimo, um pequeno passo já é o suficiente para o cão começar a entender que existe uma outra forma, que ele consegue lidar com esses instintos que estão ali batendo na porta. Opa, deixa eu sair aqui, ó, deixa eu pular, deixa eu latir. E ele consegue se controlar e ainda conseguir atingir um objetivo muito mais legal, uma recompensa muito mais legal. Eu parei de pedir, mas por favor, né? Podem responder, dar a opinião de vocês aqui de como fazer o cão gostar de tudo que ele faz. Agora a gente já destrinchou um monte de situações aqui, provavelmente fica mais fácil para você dar a sua opinião de como fazer isso. Pode até utilizar coisas que a gente já falou aqui. Segundo, qual atividade o cão precisa estar disposto para fazer? E aqui estamos falando de paixão, hein? De nós estarmos apaixonados. O que o cão precisa estar disposto para fazer? Eu coloquei 3 situações. Se o cão tem que estar disposto para brincar, para treinar ou para comer. Todas essas situações, quando o cão se mostra disposto a fazer, ou seja, ele quer participar, está motivado, automaticamente você vai se apaixonar por esse cão. Porque você traçou um objetivo, você propôs uma coisa e o seu cão fez. Ó como a gente voltou aqui, ó, lá na obediência, aquela questão da obediência, mudar o conceito um pouco do que é obediência, o que é amizade. Tudo isso vai englobar quando o seu cão está disposto para fazer alguma coisa. E automaticamente você vai ficar apaixonado pelo cão, porque tudo que você quer fazer, que é uma coisa que você quis fazer, ele também quer fazer. Não tem como não se apaixonar pelo cão. Aí quando a gente fala de brincar, você brincar com o cão, ele precisa estar disposto para isso. Como que a gente atinge esse ponto de, vou estar disposto para brincar? Primeiro de tudo, sabendo que tipo de atividade eu vou fazer com aquele cão, para a estrutura e tamanho dele, né, estrutura física que eu falo, tamanho, idade dele, que tipo de atividade, de brincadeira eu vou propor para ele, e principalmente, eu parar ela em algum momento. Eu não deixar essa brincadeira chegar num ponto onde o seu cão está cansado, já está estressado. Principalmente se for uma brincadeira que exige muita energia, provavelmente você vai precisar pausar ela quanto antes. Quando você estiver apresentando essa brincadeira para o cão, quando for a primeira vez, para que ele fique com aquele gostinho de quero mais. E isso para tudo. Quando a gente fala do cão de treinar, eu estou falando justamente de você ter um momento de interação com o seu cão, onde você ensina efetivamente uma coisa diferente. O cão está sempre aprendendo, toda brincadeira é um aprendizado para o cão. Agora, quando você vai treinar ele, você vai propor coisas que normalmente ele não faria ou não conseguiria fazer sozinho.
Por exemplo, usar o corpo de uma outra forma. Por exemplo, dar pata, girar, andar para trás, dormir, fingir de morto. Tudo isso é um treino para o cão. Você ensinar comandos de voz, palavras novas para o cão, isso precisa ser prazeroso. Você precisa saber a hora de parar isso. Porque o trabalho mental nesse momento ele é muito grande. E se o cão ficar fadigado de treinar a mente, ele não vai gostar de fazer isso. Se ele estiver disposto para isso, você vai se dar muito melhor. E ele também. Ele querendo participar disso te dá muito mais ânimo. Você fica apaixonada no cão quando ele está disposto para treinar. Porém, só vai ficar feliz e disposto para treinar quando você fizer as pausas. Se você não fizer pausa, uma hora não tem recompensa que vai fazer o seu cão querer participar com vontade. E aí a gente fala de comer, já que estamos falando de recompensas aqui. O cão estar motivado para comer é uma das melhores coisas para a saúde física e mental do cão. Por quê? Quando você oferece essa alimentação de uma forma, de preferência com desafios, diferente, não uma coisa tão simples ali e fácil para o cão, parcelando, fazendo porções para poder o seu cão comer um pouco, depois parar. Olha eu falando da pausa aqui de novo. Quando o cão está disposto para comer de verdade, ele vai focar nessa alimentação. E aí a forma como ele absorve esses nutrientes, ou como ele digere essa alimentação, é muito mais saudável para o corpo dele. Ele não está comendo simplesmente por comer, ele está pensando, ele está buscando, ele está querendo entender, é o famoso sentir o sabor. Ele está fazendo tudo isso porque ele está disposto para comer, porque a experiência de comida é muito boa. Olha que legal a gente pensar dessa forma sempre com o nosso cão. Então é legal que ele esteja disposto para fazer tudo o que a gente propõe para ele. Porque a gente propôs do jeito certo, a gente fez as pausas do jeito certo, a gente não cansou o nosso cão. E ofereceu aquilo que ele queria naquele momento. Ó que importante. Não sei nem se é importante, mas é legal a gente imaginar dessa forma. Quando a gente oferece aquilo que o cão quer, que foi o que eu falei lá no começo do cão tomar decisões, a gente oferece aquilo que ele quer. Porque aí automaticamente ele vai querer fazer, ele vai gostar e vocês vão se dar muito bem com isso. Seguindo. Isso daqui é a bandeira, não sei se é a bandeira, mas é a coisa mais importante para mim desde que eu comecei a trabalhar com cães, a estudar sobre cães, a conhecer melhor o universo canino. Essa foi a primeira bandeira que eu levantei e acho que ela precisa ser levantada sempre, por todos nós. Já falei antes de falar a pergunta, né? Que a pergunta é: o cão precisa ser o nosso melhor amigo? Se a gente fala isso, inclusive é uma das coisas que a gente ouve muito ainda hoje, de falar que o cão é o melhor amigo das pessoas, ou do famoso cão melhor amigo do homem, né? Esse é o termo que se utiliza. Quando a gente fala isso, a gente se joga numa armadilha, numa arapuca, num calabouço de acreditar que é o cão que precisa fazer o que a gente quer. Isso é automático. Isso acontece demais. A gente criar uma relação onde o cão precisa querer fazer tudo o que a gente quer com ele, tem que ser bonzinho, ou seja, não pode ficar bravo, não pode ficar estressado, não pode estragar nada, porque a gente está pensando só em ele fazer as coisas que a gente precisa. Olha a questão da amizade que eu falei um pouco aqui atrás. Como a gente está enxergando isso quando a gente considera que o cão é o nosso melhor amigo? A gente está jogando nele o peso de ser nosso amigo, ou seja, fazer a amizade, de ser nosso apoio emocional, porque sempre que a gente quiser e a hora que a gente quiser e o que a gente quiser, ele precisa fazer. E a gente vai estar falando de uma obediência aqui, ó, tóxica. Esse termo é famoso, né? Atualmente. Uma obediência tóxica, porque o cão tem que fazer tudo aquilo que você quer, na hora que você quer. Então, quando a gente fala que o cão é o nosso melhor amigo, a gente esquece e tira completamente a nossa parte. A gente quer que o cão seja independente do que aconteça, independente do contexto, da situação, das vontades do seu cão. Então, não. Essa é a pergunta que não. O cão não tem que ser o nosso melhor amigo. Somos nós que temos que ser as melhores amigas do nosso cão. A pessoa precisa ser a melhor amiga. Porque a partir desse momento ela vai focar nas coisas que o cão precisa, na forma como o cão consegue fazer as coisas. É essa a ideia que a gente precisa levar, é essa ideia que eu levo. E eu preciso ser a pessoa que o seu cão olha e fala: poxa, que legal estar com essa pessoa. Olha como ela proporciona coisas muito legais para mim.
Olha como eu consigo atingir os objetivos daquilo que ela propõe para mim. Isso somos nós sendo as melhores amigas dos nossos cães. É isso que a gente precisa fazer. Tem que esquecer completamente a responsabilidade do cão. É óbvio que isso vai ser uma coisa automática. Quando você entende as necessidades do cão, a linguagem do cão e sabe como oferecer o que ele precisa naquele momento, isso é o que você quer fazer. E isso é o que seu cão vai fazer. Automaticamente ele vai ser o seu melhor amigo. Vai. Você vai propor, ele vai fazer. Vocês vão gostar, vocês vão se divertir. Vai ter uma amizade, vai ter uma obediência saudável. Olha que maravilha. Então é isso que a gente precisa mudar completamente. Virar a nossa chave de que nós temos que ser as melhores amigas. E nunca o contrário. O cão não tem responsabilidade nenhuma de querer fazer as coisas que a gente propõe. Se ele não faz, é porque ele não gosta daquilo. Você não ofereceu direito. Então é o nosso papel ser a melhor amiga do nosso cão. Acha que tá certo, galera? Podem dar a opinião de vocês, mas agora vamos para a pergunta do dia. Como fazer o cão gostar de tudo que ele faz? Agora já ficou bem simples, inclusive, pra gente, né? Bem amplo, pra gente entender quantas formas a gente tem de fazer o cão gostar de tudo que a gente faz. Oxi! Oxi, é ótimo. Eu não entendi essa resposta. Como fazer o cão gostar de tudo que ele faz? Latir, brincar. Talvez aqui seja as coisas que o cão gosta de fazer. Olha como o latir ele já entra aqui, ó, no nosso inconsciente. Porque automaticamente o latir é uma coisa que o cão escolheu, foi uma opção dele. Então ele vai gostar de fazer, porque é uma decisão que ele tomou e resolveu alguma situação para ele de alguma forma. Na hora que ele não sabia o que fazer, ele tomou essa atitude, utilizou esse comportamento e ele funcionou. E aí o cão vai gostar de fazer isso. Porque é aquela conquista dele. Opa, eu fiz isso e consegui resolver. Olha como é muito mais forte quando o cão toma uma decisão sozinho. E brincar. Aí brincar é legal que a gente entenda a nossa participação. A forma como a gente precisa oferecer essas brincadeiras para o cão. Para que ele goste de fazer, queira repetir. Principalmente isso, que ele queira repetir. Se o seu cão quer repetir uma brincadeira, pode ter certeza que você está indo no caminho certo. Desde que você conheça a linguagem desse cão e entenda se ele realmente está fazendo por prazer ou se ele está fazendo porque ele quer manter a posse daquilo que você está brincando com ele, de uma bola, de um brinquedo, de uma comida. É importante a gente conhecer o nosso cão. Aí a gente vai sempre repetir. Eu vou dar a minha opinião também aqui, uma das opiniões que eu deixei. Eu acho que o latir e brincar era mais isso, né? São coisas que o cão gosta de fazer naturalmente, desde que seja uma coisa que traga um benefício para ele aí, que ele consiga atingir algum objetivo. Tá. Bom, essa aqui eu escolhi uma das minhas aqui. Como fazer o cão gostar de tudo o que ele faz? É importante que a gente não force o nosso cão a fazer as coisas. Nenhuma das coisas que a gente faz com o nosso cão tem que ser forçadas. Ou seja, ele precisa fazer naquela hora, daquele jeito, com aquela intensidade, com aquela frequência, durante aquele tempo. Não pode ser assim. A gente não pode acreditar que o cão, ele tem a famosa obediência tóxica, né? Você falar pro cão, tem que fazer, vai fazer e não tem conversa. Vou pegar aqui, vou te colocar essa coleira, vamos passear sim, você precisa passear, travou no meio do passeio, vamos puxar esse cachorro porque tem que continuar esse passeio, você precisa fazer. Ou pego ele no colo e levo ele no passeio, mesmo ele não querendo. Olha como a gente não pode forçar. Olha quanta experiência negativa. Eu até falei mais alto aqui, mais forte, para a gente já entender o peso disso. Quando a gente não respeita e não olha o indivíduo, o nosso cãozinho ali, o que ele consegue fazer, a gente vai acabar forçando ele a fazer alguma coisa. Se a gente acreditar que é ele que precisa fazer as coisas que a gente gosta, na hora que a gente quer, a gente vai acabar forçando o nosso cão a fazer alguma coisa. Quando a gente vai passear, por exemplo, porque a gente acredita que precisa passear todo dia, toda hora, 50 horas por dia, a gente acaba forçando o nosso cão a fazer isso. A gente não vai parar quando ele quiser parar. A gente não vai deixar ele processar uma dificuldade, entender o que está acontecendo. A gente não vai deixar ele tomar uma decisão de voltar para casa. A gente não vai deixar. A gente vai esforçar ele, a gente vai cansar ele. Tudo isso são experiências negativas. De forma alguma a gente tem que fazer isso com o nosso cão. Então, para que ele goste de tudo que ele faz, a gente não pode forçar. A gente precisa entender o nosso cão para entender qual é a melhor recompensa ou qual a melhor atividade para se fazer naquele momento que você tem certeza
que seu cão vai querer fazer. A partir desse momento você acertou. E não importa qual seja a atividade. Você oferecer ela, deixar que o seu cão consiga atingir os objetivos, colher a melhor experiência e parar ela. Em algum momento você parar ela para que o seu cão possa ter aquele sensação de quero mais disso, para depois você poder oferecer isso de novo com a mesma qualidade. Aí sim a gente está falando de fazer o cão gostar de tudo o que ele faz. Aí sim estamos apaixonadas pelo nosso cão. Aí sim as pessoas estão olhando para os cães e entendendo qual é o nosso papel, qual é o papel delas, o que a gente precisa fazer, como a gente precisa fazer. Então você não forçar o seu cão a fazer alguma coisa, ele vai gostar de tudo que ele está fazendo. Inclusive, não fazer. É legal a gente pensar nisso. Eu não ia falar disso, mas agora puxei esse gancho. Que a gente às vezes acredita que quando a gente está com o nosso cão, a gente precisa fazer o máximo de atividades que gastem energia, que façam ele brincar, que façam ele correr, pular. Às vezes até a própria alimentação, a gente pega e deixa só para comer na hora que está junto com o nosso cão, deixa esse momento só para isso. Às vezes o nosso cão nem come quando a gente não está. E aí a gente pega e esquece que uma das coisas mais gostosas que o cão precisa gostar de fazer é descansar, é relaxar. Então a gente precisa saber oferecer esses momentos para os nossos cães também. Você acha que cão precisa relaxar ou não? Essa é a pergunta número 2. Enfim, eu acho que para a gente fazer um apanhado final aqui de tudo que a gente falou, quando a gente está apaixonada por um cão, quando a gente é uma pessoa apaixonada por um cão, a gente primeiro e principalmente de tudo, nós vamos respeitar o espaço desse cão. A gente não vai invadir, a gente não vai avançar esse espaço enquanto o nosso cão não demonstrar que está confortável com isso, que ele quer isso, que ele gosta disso. É muito comum a gente simplesmente ir nos cães, até cães que a gente não conhece, e querer passar a mão, e querer se aproximar. Isso é muito comum. Lembra que eu falei das nossas vontades, né, dos nossos desejos, nosso apoio emocional? As pessoas acabam fazendo isso. Só que quando você é apaixonado de verdade por um cão, você respeita demais aquele cão. Não só o espaço dele, para que você não invada esse espaço, como os limites desse cão. É saber exatamente tudo que a gente falou aqui nessa live sobre oferecer do jeito certo as coisas, na frequência certa, com o tempo certo de duração, para você poder parar enquanto o seu cão ainda está querendo fazer, quando ele está naquela curva ascendente. Se você deixar para parar quando ele já está na curva descendente, você não respeitou o limite do seu cão. E aí você não está apaixonada pelo seu cão, você está apaixonada por você, nas coisas que você quer fazer. Então a gente precisa mudar essa chave o quanto antes. A gente entender que ser apaixonada por um cão é a gente respeitar tudo o que aquele cão é. Todas as coisas, os espaços que ele quer ter de você, a distância que ele quer ter, o tempo dele, o limite dele, respeitar as coisas que ele gosta de fazer e fazer com que isso aconteça mais vezes, com maior frequência. Quando a gente fala eu sempre gosto de usar o termo do altruísmo, que é a gente fazer uma coisa de bom para alguém sem esperar nada em troca. É importante que a gente entenda que a partir do momento que você oferece as coisas que o seu cão precisa, que você entende o que o seu cão precisa, que você conhece a linguagem, entende os limites do seu cão, automaticamente você está fazendo por ele uma coisa que é muito boa para ele, mas que também é muito boa para você. Ela vai fazer um bem para você. Você conseguir olhar para esse cãozinho e ver que ele está satisfeito, que ele está feliz, que ele quer fazer aquilo, está estimulado, está motivado, é uma das melhores coisas para a gente. Olha como aquela troca sempre vai existir. Não existe em nenhum momento a pessoa que é apaixonada pelo cão, ela fazer uma coisa pensando somente no cão. Porque automaticamente o que ela faz para o cão retorna para ela de alguma forma. Seja porque a pessoa ficou feliz de fazer aquilo com o cão, ou porque a partir daquele momento o cão vai começar a enxergar nessa pessoa a melhor amiga dele. Aquela pessoa que ele confia demais. A partir do momento que o seu cão está confiando em você, isso quer dizer que tudo o que você ofereceu para o seu cão era aquilo que ele gostou de fazer, que ele quis fazer, que ele atingiu objetivos e teve recompensas, quaisquer que sejam. A partir desse momento, o seu cão vai olhar para você e vai ver nessa sua pessoa
uma pessoa de confiança, a melhor amiga dele, automaticamente isso acontece. Então não tem como você fazer tudo pelo seu cão sem esperar nada em troca. É na mesma hora que você recebe em troca. Quando você vê o seu cão conseguindo fazer uma coisa, querendo fazer uma coisa, automaticamente isso já fez muito bem para você. Isso vai fazer você repetir também essa situação. Querer buscar cada vez melhores alternativas, oferecer atividades variadas que possam atender às necessidades desse cão, socializar esse cão muito bem, inserir esse cão dentro da sua sociedade, dentro da sua família, dentro da sua comunidade. Isso automaticamente vai brilhar os seus olhos. Você olhar para aquele cão e ver o tanto de coisa que ele consegue fazer, o tanto de decisão que ele consegue tomar sozinho. Olha quanto prazer a gente tem quando a gente começa a ser apaixonada pelo cão dessa forma, respeitando todos esses pedacinhos, esses detalhezinhos do nosso cão, de cada cão, de qualquer cão. Quando você começa a olhar para os cães desse jeito, sem dúvida você está apaixonada pelos cães. Você é a pessoa que mais ama cães em qualquer situação do mundo. Você está dentro daquele critério de a pessoa melhor amiga de qualquer cão. Então a gente sempre precisa olhar o lado do cão para que isso se torne o nosso lado também. E aí tudo isso que a gente pôs aqui na nossa live de hoje, você pode juntar em um grande bloco de coisas boas que a gente faz com o nosso cão, que vão fazer bem para a gente e também vão fazer bem para o nosso cão. E aí não tem erro. Aí é só alegria para o resto das nossas vidas e para o resto das vidas dos nossos cães também, e principalmente para que você possa passar isso adiante para uma outra pessoa, para uma outra família, para outros cães. Esse é o objetivo daquela pessoa que é apaixonada em um cão. Valeu, galera! Era isso que a gente tinha a falar sobre hoje. Espero que a gente tenha entendido um pouco melhor o universo dos cães, que a gente tenha se apaixonado cada vez mais pelos nossos cães, porque não tem limite. Quando a gente é apaixonada por um cão, não tem limite, a gente vai querer fazer mais. A gente não vai ficar só no básico. A gente vai sempre buscar entender e oferecer cada vez mais coisas melhores. Uma ótima noite para todos, fiquem com Deus, a gente se vê numa próxima quarta-feira. Um grande abraço.